Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à vitrine do relatório. Neste programa eu entrego os principais atalhos para que você possa acessar 10 relatórios em 30 segundos. E neste episódio nós vamos falar sobre a DAX IF. O que é a DAX IF? É uma condição se, né? DAX são fórmulas do Power BI e nós vamos falar aqui como, por exemplo, a DAX IF pode deixar o seu dashboard ainda mais apresentável, como utilizar essa DAX para que você possa colocar cor de fundo em uma coluna no seu dashboard, em uma medida, fazendo isso também através de medidas, onde utilizar a DAX IF, o que não pode ser feito com a DAX IF. Vamos ver uma sequência de coisas aqui que são importantes para o desenvolvimento dos seus dashboards. E para entender isso, então, vamos começar com o que é a DAX IF. E a primeira coisa que você deve ter clareza é que existem várias classificações de DAX. Existem DAX de data, DAX de texto, DAX de cálculos matemáticos, e a DAX IF faz parte da DAX de condição lógica. É uma DAX de condição, que está dentro do grupo de DAX de lógica. E a DAX IF, ela basicamente verifica se uma condição é verdadeira e retorna um valor. Como assim? Vamos entender aqui o que eu estou querendo dizer. Veja só. A DAX IF, vamos num quadro branco aqui, basicamente ela pega um valor, por exemplo, então nós vamos pegar lá um valor 10. E aí, esse valor 10, nós queremos levar em consideração esse valor com outro valor para retornar um resultado. Como assim? Então, o valor 10, por exemplo, para o mês 1, vamos melhorar isso aqui. Então, por exemplo, mês 1, para que fique claro, tem o resultado 10. E aí, você quer comparar isso com outro mês, por exemplo. Você quer comparar isso com o mês 2. E no mês 2, por exemplo, o resultado é 20. Então, você quer, nesse caso aqui, por exemplo, um texto descrito aqui como resultado. Então, onde que a DAX IF vai entrar aqui? Para ficar claro, a DAX IF, então, é uma fórmula que retorna uma condição, que avalia uma condição e retorna um resultado verdadeiro. Então, como que a gente utiliza ela para avaliar essa condição? O que é essa condição? Por exemplo, se nós quisermos avaliar se o valor do mês 1 é maior que o valor do mês 2. E é claro que a gente está fazendo isso aqui exemplificando apenas com 2 meses e com 2 valores. Mas quando se está trabalhando isso dentro de uma base de dados grande, você vai avaliar essa informação com infinitos valores em uma coluna. O que seria feito aqui, então? Avaliaria, por exemplo, então teria aqui a DAX IF, por exemplo, DAX IF, aqui para iniciar a descrição dessa forma, e if, né, está em inglês, mas quer dizer se. Então, seria se o mês 1, que está aqui, for maior que o mês 2, então nós teríamos aqui um resultado que poderia ser descrito em texto. Por exemplo, se o mês 1 for maior que o mês 2, então retorna aqui um texto, por exemplo, descrevendo a informação resultado. Na verdade, não precisa colocar resultado, né? Vamos só colocar meta atingida. Isso são informações que estão presentes em uma DAX IF. Avalia duas condições e retorna um resultado. E ainda tem uma terceira opção de utilização, que é se o resultado for falso, ou seja, se ela não atende essa condição, como é esse exemplo aqui, ó, o 10 ele não é maior que 20, então o resultado dessa condição seria o resultado alternativo. O que seria esse resultado alternativo? Vamos deixar isso claro aqui. Coloque aqui um res de resultado alternativo.
Então, esse resultado alternativo seria, por exemplo, uma condição de... Deixa eu mudar de cor aqui. Olha lá, que resultado que seria aqui. Meta, abaixo da meta, poderíamos colocar, por exemplo. E eu estou fazendo isso aqui apenas exemplificando como que inicia isso. E agora a gente já vai para dentro do Power BI para então entender. Para deixar claro isso aqui, a DAX if avalia uma condição. Aqui está a condição, nós estamos olhando para dois resultados, duas informações e trazendo um resultado se verdadeiro ou um resultado se falso. É isso que a DAX if faz. Ela avalia uma condição e traz um resultado para verdadeiro ou um resultado para falso. Lembrando que a DAX if ela está dentro da classificação de DAX de lógica. Vamos para a prática aqui então, aqui para o Power BI, para entender como que pode ser utilizado a DAX if em situações de coluna. Então vamos lá. Vamos aqui entender que dados é que eu tenho aqui. Tem uma base de dados aqui que é uma base de dados de contratos, de pedidos. É essa primeira tabelinha aqui. E eu tenho outra tabela aqui, por exemplo, com a base de entrega. O que é entrega? O que nós temos aqui então? Para deixar isso aqui claro, nós temos uma tabela com informações de venda e nós temos outra tabela com informações de entrega. Tá ficando muito bom aqui minha escrita, né? Eu sei. Mas ó, o que eu estou querendo dizer é que nós temos as vendas realizadas em uma tabela e a entrega dessa venda que foi realizada em outra tabela. É isso que nós temos aqui. Nós vamos trabalhar em cima dessas duas bases de dados. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, utilizando aqui a DAX if, a gente quer um resultado para saber se o pedido vendido foi de um volume grande ou de um volume pequeno. A gente teve uma quantidade vendida, e a gente quer um texto descrito se essa quantidade vendida é um volume alto, é uma quantidade alta, isso seria uma quantidade representativa para o negócio, ou é uma quantidade baixa. Só que a gente não quer isso em número, a gente quer em texto. Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode criar uma coluna utilizando a DAX if. Então, como que seria isso? Ó, vamos lá, cliquei com direito aqui em cima da tabela, nova coluna, e vamos dar o nome a essa coluna de status do pedido, por exemplo. E aí a gente vai entender na sequência o porquê que pode ser utilizado isso, em que condições que não deve ser utilizado. Vamos lá. Então, status pedido. O que eu fiz aqui? Antes da igualdade, vou aumentar um pouco aqui para melhorar a descrição. Ó, antes da igualdade vem o nome da coluna, que é o nome que vai vir para cá, para o cabeçalho da coluna, que está aqui. É esse nome aqui. Então, ok. Status do pedido. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, então, chamar essa DAX. Chamar é boa. A gente tem que puxar essa DAX aqui. Ó, if, digitei aqui if e ela já apareceu aqui, então. Ó. Cliquei duas vezes, selecionei ela e aí veja como é que vem as informações dessa DAX. Ó. Teste lógico. O que é o teste lógico? A gente quer avaliar através da coluna de quilograma negociado. Tá vendo essa coluna aqui? Ela tem a quantidade vendida em quilos. Então, a gente vai colocar essa coluna aqui e para isso eu vou digitar o nome da coluna. Então, olha lá. Base de contratos, é a base que nós estamos dentro dela, né? A base de contrato, e ela que vem aqui entre colchetes a coluna. Então, dei um tab, ela subiu aqui, puxou então essa coluna, e agora nós queremos fazer então essa condição, porque é o teste lógico. O que é o teste lógico? A gente, por enquanto, só selecionou a coluna. Qual que é o teste lógico que a gente vai utilizar? Nesse caso, por exemplo, vamos considerar que se o pedido realizado for maior que 100 mil, 100 mil, 10 mil, 100 mil. Se ele for maior que 100 mil, então foi isso que eu fiz aqui. Olha lá. Se
a coluna quilograma negociado for maior que 100 mil, então a gente quer um texto descrito com a informação de pedido alto. Só descrever assim. E se veja só, a gente quer essa informação e aí vamos entender aqui ó, o que a DAX pede e o que é necessário, né, precisa realmente se ter e o que não precisa ter nessa DAX. Veja que ela tem aqui entre colchetes o último argumento. Então esse último argumento que está entre colchetes, ele não é necessário. Ele é um resultado que ele é alternativo. Esse argumento ele não precisa estar, ou seja, se ele não estiver nessa condição que nós estamos criando, ele vai ter o resultado em branco. Então, ou seja, nós colocamos um resultado para verdadeiro e se o resultado for falso e a gente não colocar nada aqui, simplesmente ele vai ficar em branco. Vamos ver isso acontecendo na prática? Então, ó, fechei parênteses dessa DAX, Enter, e aí vai vir o resultado aqui. Pedido alto para algumas situações e em outras vai ficar em branco. Então, por exemplo, aqui ó, está abaixo de 100 mil. Então, nesse caso, ele ficou em branco. A gente pode melhorar isso aqui e não deixar em branco. Nós podemos colocar uma condição aqui descrita também. Então, vamos seguir lá com aquele resultado alternativo se for uma condição falsa, né? Então, se for um resultado falso, a gente quer colocar um texto, por exemplo, de pedido baixo. Então, coloquei entre aspas, lembrando que está em texto o que é texto precisa estar entre aspas, Enter, e agora ele vai preencher aqui, então, esse resultado. Olha lá, tem um aqui que saiu lá, ó, pedido baixo, e os demais estão como pedido alto. Se a gente quiser mudar essa condição aqui de 100 mil para 10 mil, vamos ver que a gente vai ter bem mais pedidos como pedido que é baixo. Olha lá. Aqui já o segundo já está como pedido baixo. Agora, beleza. Nós colocamos aqui duas condições. Mas e se nós tivéssemos uma situação em que são três condições? Como assim três condições? Por exemplo, se nós quiséssemos um resultado de uma informação com pedido alto, pedido médio e pedido baixo. Esse é o tipo de situação que você precisa ter clareza para o seguinte. Nós já vamos ver na sequência, mas é uma condição do que você não pode fazer com a DAX if. Antes disso, veja só, o porquê que a gente está fazendo isso aqui. A gente está fazendo isso aqui simplesmente porque a gente pode deixar um dashboard, por exemplo, mais apresentável simplesmente com um texto desses descrito. Como assim? Olha só, se a gente vir aqui ó, e colocar lá, por exemplo, um gráfico pizza. Aqui, ó, peguei um gráfico pizza, então cliquei lá aqui no ambiente de visuais, selecionei o gráfico pizza, ele está aqui, e vamos colocar aqui, por exemplo, esse status do pedido. Então, ele já veio para cá, e a gente quer esse status do pedido para relacionar a quantidade que foi vendida como pedido alto e a quantidade que foi vendida como pedido baixo. Então, eu vou pegar aqui a coluna de quantidade, né, do quilograma negociado e vou colocar aqui em valores. Então, veja só, ele já está trazendo a informação aqui. O que a gente poderia fazer aqui para melhorar? Nós poderíamos, por exemplo, primeiro, alterar esse tamanho aqui. Vou mudar aqui o tamanho para um tamanho de texto de 14 aqui, tá bom? Vamos colocar um 14 aqui. E o que pode ser feito aqui, ó? Nessa situação, olha lá, a gente pode vir aqui e desligar essa legenda e em rótulo de dados aqui, ó, em vez de valores, nós poderíamos colocar a categoria. Então, olha lá, quando a gente passa o mouse, então daí ele apresenta ó, que temos como pedido baixo 55% das vendas realizadas, ou seja, representa para esse negócio, em volume, mais quantidade vendidas como pedido baixo
Então, poucos volumes vendido em mais pedidos, né? Tem mais pedidos sendo feitos com poucas quantidades. Isso representa mais para o negócio do que apenas um pedido com um alto volume, por exemplo. Ok, isso aqui é um exemplo da importância, o porquê você pode, em que condição condição inicial, né, que pode ajudar a deixar o seu dashboard melhor utilizando a DAX If. E tem uma condição bem melhor que você pode utilizar, que também é utilizando a DAX If para criar uma situação de uma cor de fundo no seu visual. A gente vai ver isso na sequência. Vamos voltar aqui, ó, e vamos ver agora o que não fazer, o que você não deve fazer com a DAX If. É a situação em que você precisa de 3 respostas, como um caso que nós quiséssemos, então, pedido alto, pedido médio e pedido baixo. Veja só como que nós poderíamos fazer isso. Eu vou fazer a seguinte situação. Eu desloquei para baixo aqui através do Shift Enter, e se nós quiséssemos esse resultado, então nós teríamos que colocar uma nova DAX If aqui. É o que costumava se fazer alguns tempos atrás. Com uma atualização que veio de uma DAX do Power BI, não se utiliza mais isso aqui, que é uma condição em que você precisa, então, dessa primeira resposta, e aí você quer uma resposta intermediária. Então, o que o Power BI vai fazer? Ele avaliou lá se essa condição é verdadeira. Se for verdadeira, então ele traz a resposta. Se não for verdadeira, ele vai ir para condição que não é verdadeira. Então, o que as pessoas fazem? Colocavam novamente o if. E aí, o que fazia? Então, ela selecionava de novo, por exemplo, quilograma negociado, e aí colocava lá, se o quilograma negociado for, por exemplo, maior que 20 mil, deixa eu colocar aqui, 200, 2 mil, 20 mil, 200 mil, 2 milhões, acho que esse aqui é o número. Então, se for maior que 2 milhões, pedido, condição verdadeira, entre aspas, vamos colocar pedido médio. Fechei aspas, ponto e vírgula, para ir para o outro argumento. Então, se for pedido alto, vai ser maior que... aqui eu coloquei, eu vou mudar isso aqui para 4 milhões, porque agora nós temos mais uma condição aqui. Então, se for maior que 4 milhões, pedido alto. Se for maior que 2 milhões, pedido médio. Se não atender nenhuma dessas condições, então ele vai ser pedido baixo. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Enter. E carregando, pedido baixo, pedido baixo. Aqui, ó, aqui tem um exemplo. 4 milhões e 500 mil, pedido alto. E aqui está entre 2 milhões e 4 milhões, ou seja, tem uma venda aqui de 2 milhões e 400 mil quilos, então é pedido médio. E aí ele vai funcionar dessa mesma forma para o dashboard lá. Veja que até ele já criou aqui então aqui as 3 condições, né, para a quantidade de pedidos vendido como pedido alto, pedido médio e pedido baixo. Só que isso é um erro, não deve se utilizar a DAX If com essas condições. Por quê? Porque aqui nós estamos criando um problema de impacto em performance e também isso aqui não está nem um pouco apresentável, né? Ficamos colocando aqui uma DAX dentro da outra sem sentido. Nesse caso aqui deveria ser utilizado a DAX Switch. Mas como não é o foco desse vídeo aqui falar sobre a Switch, nós estamos falando apenas sobre a DAX If, vamos continuar nela aqui e vamos ver uma outra condição. Nós vamos falar agora da seguinte situação, que é como utilizar, olha só, como utilizar a DAX If se você está com colunas em tabelas diferentes. Aí o bicho pega, hein? Você tem colunas em tabelas diferentes e você precisa levar em consideração essas 2 colunas para
realizar, para trazer o resultado que você quer. Então, como que isso pode ser feito? Vou pegar aqui essa aqui que nós já tínhamos, vou desconsiderar ela e vou colocar aqui, por exemplo, uma condição de status. Antes disso, vou explicar o que nós queremos aqui para ficar claro. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma condição de coluna que tem o quilograma negociado, está em uma tabela, e nós temos a informação de quilograma entregue que está em outra tabela. Então, nós temos um volume vendido em uma tabela aqui e nós temos o volume entregue que está em outra tabela. E nós precisamos correlacionar isso para trazer, então, um texto descrito no dashboard. Então, vamos lá para a prática. Então, o que a gente quer ver aqui? A gente quer um status para saber se esse pedido está entregue ou se ele não está entregue. Vamos lá, então. Olha só. Status do pedido. Vamos colocar agora status de entrega. Então, status entrega. Como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, normal, chamar a DAX if. Então, olha lá. Se, né? Uma condição se. Se a coluna quilograma negociado for maior que o quilograma entregue, então nós queremos um resultado de pedido totalmente entregue, ou seja, o pedido já foi vendido e já foi entregue. Só que olha essa parada aqui, o que vai acontecer aqui, ó. Quando a gente for pegar a coluna da outra tabela para colocar aqui, para fazer essa comparação, a gente não vai conseguir. Veja só, eu vou digitar aqui o nome da tabela. Veja que o nome daquela tabela é entrega. Quando eu digitar aqui entrega, a base de entrega, o Power BI entrega, o Power BI não puxa. Veja que ele está trazendo aqui a base do contrato com uma coluna data entrega. Essa coluna de data entrega é a coluna que está aqui na própria tabela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, no primeiro exemplo, nós vamos criar uma medida. Tem outra forma de fazer isso? Tem. Mas primeiro a gente vai considerar uma condição que nós estamos falando de valor. Volume, né? É número. Ou seja, nós temos o quilograma é número. Como nós estamos falando de uma informação que é numeral, nós podemos então criar uma medida lá na outra tabela para trazer essa medida para cá. Como que a gente faz isso? Vamos lá na outra tabela. Vamos desconsiderar isso aqui. Vamos lá na tabela entrega e aqui nós temos a coluna de quilograma entregue. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, para essa situação, nós podemos criar uma medida aqui para, então, a partir dessa medida, levar essa informação lá para dentro da outra tabela. Como que seria feito isso? Eu vou criar apenas uma medida simples aqui, ó, com a quantidade entregue. Como que eu faria isso? Através da DAX Sum. DAX Sum, né? Simples aí do Power BI, é a DAX que vai fazer a soma da coluna entrega que está aqui na entrega, aqui, ó, quilograma entregue. Então, nós vamos nessa condição fazer a soma da coluna de volume entregue, quilograma que já foi entregue desses pedidos. Ok, criamos essa medida. Agora, a partir dessa medida, a gente pode utilizar ela lá dentro daquela condição que nós estávamos criando na base de entrega. Então, olha lá, vamos aqui em status pedido e vamos colocar aqui de novo que se o status entrega, né? Status entrega. Então, DAX if. Então, a condição se. Primeira coisa que a DAX if pede é o teste lógico. Qual que é o teste lógico? Nós vamos fazer uma comparação aqui entre essas duas informações. Quais que são as informações? O quilograma negociado da coluna base de contrato,
o quilograma que foi negociado, é o volume que foi vendido. Então, se esse volume que foi vendido for, por exemplo, vamos colocar aqui, for maior que a medida QTE, que é a medida que nós criamos, que medida quantidade entregue, então nós queremos aqui um texto. Qual que vai ser esse texto? Veja só o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dizendo para o Power BI que se o quilograma que foi negociado, for maior que a quantidade entregue, então significa que falta entregar. Ok? Porque foi vendido 10 e ainda não foi entregue os 10. É um exemplo. E é isso que a gente está fazendo. Então, como a gente vendeu 10, exemplificando, como a gente vendeu 10 e ainda não entregou os 10, a gente quer um texto informando que falta entregar, para a gente colocar isso depois lá no dashboard. Então, vamos ver esse resultado aqui acontecendo. Fechei parênteses, Enter. E ele vai trazer aqui o resultado, então, de falta em entregar para alguns e para o restante vai ficar em branco. Então, veja que nós temos aqui um pedido que já está totalmente entregue e temos aqui outro pedido que já está totalmente entregue. Legal. Agora, para não deixar isso aqui em branco, mesma coisa. Se a gente quisesse colocar aqui que se não atende nenhuma dessas condições, então seria totalmente entrega finalizada, por exemplo. Então, entre aspas, entrega finalizada. E beleza. Olha lá. Pronto. Entrega finalizada. Se a gente colocasse isso aqui, voltasse para ver isso no gráfico, nós teríamos então essa informação em um gráfico pizza aqui informando a quantidade que já foi entregue e a quantidade que ainda falta entregar. Beleza. Agora, essa situação, nós estamos falando de uma condição que é número. Estamos utilizando a DAX if para uma condição que é número. Mas e se não for número? Como que faz? Como assim se não for um número? Por exemplo, se a gente quiser fazer uma avaliação considerando uma situação em que nós temos uma data em uma tabela, por exemplo, e nós queremos ver essa condição correlacionando isso com outra data. Como assim? Não estou entendendo nada. Calma aí. Olha lá. Nós temos uma tabela aqui e essa tabela tem uma coluna de data. Por exemplo, com a data da venda realizada. Está aqui nessa coluna. Aí nós temos outra tabela e nessa outra tabela tem, por exemplo, lá a data com o prazo de entrega. Então, para exemplificar aqui, ó, nessa tabela aqui, nós temos a venda com o prazo de entrega. Aqui está o prazo que pode ser entregue. E lá na outra tabela, nós temos uma coluna com a data que realmente foi entregue. E a gente quer ver se isso aqui está com a entrega atrasada, se essas vendas realizadas estão com a entrega atrasada ou não. E a gente quer isso em texto. Como que pode ser feito nessa situação? Nós estamos correlacionando duas colunas e essas colunas não são números. Se fossem números, nós poderíamos utilizar medidas, mas não é. Então, como que a gente faz? Ó, vamos voltar aqui nessa mesma... na verdade, vamos criar aqui outra medida. Outra coluna, aliás, vou criar aqui uma nova coluna. E para essa coluna, eu vou dar o nome de status da data de entrega. Status DT entrega. Então, olha lá. Como que a gente faria isso? A primeira parte é idêntica, é igual. If, uma condição se a data da tabela base contrato, então, se essa data da tabela base contrato for maior do que a data que realmente foi entregue, então está dentro do prazo. Nossa, não entendi nada. Olha só, o que eu estou querendo dizer? Que se essa data aqui, ó, por exemplo, vamos aqui digitar. Se a data da entrega, por exemplo, fosse 10/1 e a data que realmente foi
entregue for 20 do 01, quer dizer que essa entrega foi realizada após o prazo. Esse aqui é o prazo de entrega e esse aqui é a data real que foi feita a entrega. Então, se a data real está depois da data de prazo, quer dizer que isso aqui está atrasado. Então, nós queremos um texto aqui descrito como atrasado. Ok? É isso. Para deixar claro, o prazo da entrega ele está antes da data que realmente foi entregue. Então, está atrasado. Ok? A entrega, o prazo da entrega era até hoje. E a entrega foi feita depois de hoje, então foi feita atrasada. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa situação. E a gente quer isso em texto descrito. Então, vamos lá. Se a data de entrega for maior que a... Agora vem a situação. Como a coluna está em outra tabela, ele não vai conseguir puxar aqui, ó. Então, como que teríamos que fazer? Olha lá, eu vou puxar aqui, ó, a data de faturamento, que tem que ser essa data aqui, ó, que é a data que está na outra tabela. A data de faturamento é a data quando foi emitida uma nota de entrega. Então, ele não consegue puxar. Como que pode ser feito nesse caso aqui? Daí, você tem que utilizar DAX que vão permitir encontrar essa coluna. Por exemplo, aqui nesse caso, pode ser utilizado a DAX Max. O que a DAX Max faz? Ela vai procurar o máximo, um número maior, a informação maior. O número não, né? Porque aqui a gente está falando de data. Então, ela vai procurar a maior data. Onde que ela vai procurar essa maior data? Veja que o argumento que essa DAX pede é o nome da coluna. O nome da coluna escalar. Então, qual que é o nome da coluna? É a coluna data faturamento. Fechei parênteses. Então, terminamos a parte lógica do if. Nós estamos fazendo aqui uma condição lógica. Se a data de entrega for maior que a data de faturamento, então, nós vamos considerar aqui um texto de dentro prazo, vamos descrever aqui. Dentro prazo. Se não atender a essa condição, então vamos considerar como fora prazo. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Enter. Carregando. E olha lá. Como que ficou essa situação. Nós temos aqui, então, por exemplo, o segundo aqui, ó. Ou o terceiro. Para ficar claro aqui, ó. Olha lá, a seguinte situação. O terceiro, vamos colocar isso aqui em uma tabela para deixar ainda mais claro. Olha só, essa situação. Esse aqui está totalmente entregue, ó. A entrega já foi finalizada, mas veja que ele ficou fora do prazo. Vamos colocar isso aqui lá numa tabela para deixar claro? Vamos fazer isso aqui. Olha lá, vamos apagar aqui esse aqui, vamos trocar ele para tabela. E vamos colocar aqui, então, cada pedido, a coluna que tem cada pedido. Nós temos aqui uma coluna que tem o número desse pedido. Essa coluna é única. Tem aqui todos os pedidos, todos os contratos que foram vendidos. Vamos colocar essa coluna lá. Então, peguei a coluna de pedido dentro da tabela de contrato, arrastei, soltei aqui em valores. E aí, ela já traz a informação por cada pedido, né? A outra informação que nós vamos colocar aqui agora é o status dessa data. Eu vou organizar aqui para ficar tudo em sequência. Então, nós temos aqui o pedido. Vamos modificar esse tamanho aqui para isso aqui ficar claro. Tamanho. Vamos colocar um tamanho 14. Ó, melhorou. Então, olha lá. Nós temos aqui informações que estão dentro do prazo e informações que estão fora do prazo. Só que será que isso aqui está certo? Vamos conferir? Veja só, esse pedido... deixa eu colocar isso aqui mais para o lado. Ó, o pedido aqui
status da entrega, status dados, vamos pegar um pedido aqui que esteja fechado. Deixa eu ordenar isso aqui, ó, para a gente ter por ele. Ó, entrega finalizada aqui, por exemplo, esse pedido aqui, ó. Olha só que interessante. Esse pedido já está finalizado, mas ele está fora do prazo. Ou seja, já foi totalmente entregue, mas está a informação do status da entrega lá que está fora do prazo. Vamos ver o que aconteceu aqui? Veja só. Veja que o número do pedido é o pedido 408. Vamos lá na tabela encontrar esse pedido e ver se isso aqui está certo. Ó, status de entrega, o pedido número 408. É as entregas que estão aqui, ó. A soma dessas entregas, então, ela compõe o valor total daquele contrato e o valor total daquele contrato é quanto? Vamos ver ele aqui. Olha lá, esse aqui, ó, 340. Então, a soma lá está ok. A soma dessas informações, o que o Power BI fez? Somou o volume e o volume deu os 340. Então, o que aconteceu? Pedido totalmente entregue. O que foi vendido foi entregue. Ok, essa parte, pronto. Agora, o que nós estamos avaliando é a data. A data de entrega foi dentro do prazo ou fora do prazo? E aqui nós temos entrega, por exemplo, em a última entrega aqui, ó, 19/11. Agora, vamos lá na nossa coluna com o prazo que era para ter sido feito a entrega. E vamos ver qual que era o prazo? Vamos voltar lá no pedido e avaliar essa informação que está aqui nessa tabela. Então, o pedido aqui, ó, 408 é este pedido aqui. E veja que o prazo de entrega aqui, ó, coluna data, entrega, o prazo era até 3/8. Mas o prazo que realmente foi entregue foi o prazo de 19/11. Então, foi entregue depois. Essa entrega foi feita de forma atrasada. Então, ele já traz aqui essa informação. Essa é mais uma condição de utilização da DAX if. Mas a gente pode deixar isso aqui ainda melhor. Bom, por quê? Por que sentido teria de deixar isso aqui ainda melhor? A gente pode utilizar uma medida. Veja só. A gente utilizar uma medida com a DAX if para colocar uma cor de fundo. Que parada é essa? Veja só. Aqui entra uma situação de tornar o seu dashboard ainda mais apresentável através da DAX if. Então, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui, por exemplo, uma nova medida. E aí aqui você vai entender uma condição de como utilizar uma medida e como criar isso através da DAX if. Então, cliquei lá com direito, nova medida. E nessa nova medida, vamos dar o nome de cor de fundo. Ou seja, o que a gente vai fazer é colocar uma cor aqui, ó, dentro dessas informações. Então, olha lá. Nova medida, o nome dessa medida será cor, fundo. E aí, vamos utilizar, então, a DAX if. Selecionei ela. Só que aí, veja só. Agora, como a gente está criando uma medida, quando a gente vai puxar a coluna da tabela, essa DAX não aceita isso. Não aceita. Olha lá, vamos utilizar aqui, por exemplo, ó, a coluna que nós queremos utilizar é a coluna de status, data de entrega. Status, olha só, não aparece. A gente não consegue puxar diretamente através da DAX if quando nós estamos com essa DAX em uma medida. Então, o que é que precisa ser feito? Nós precisamos utilizar uma outra DAX que permita fazer isso. Por exemplo, Select Value. O que a Select Value faz? Ela seleciona o valor. Ela dá essa possibilidade. Então, o que nós queremos fazer é selecionar o valor da coluna Status Data de Entrega, que é essa coluna aqui. Fechei parênteses. Agora, sim, eu consigo dar sequência na condição que a gente quer fazer a análise. O que nós queremos fazer é avaliar. Então, com um número, ou seja, nós queremos colocar aqui, primeiramente, um número, se estiver dentro do prazo, e outro número, se estiver fora do prazo. E a partir dessa informação, nós vamos, então, colocar uma cor para cada um desses números. Nós precisamos desses números para, a partir deles, criar uma cor. Então, fizemos isso. O que a gente vai fazer? Se o status da data de entrega aqui, ó, for igual a dentro
como é texto, né? Então, colocar entre aspas, então dentro prazo, então a gente quer que o resultado seja, por exemplo, 1. E se o resultado estiver fora do prazo, ou seja, se esse resultado for fora do prazo, se não atender a essa condição, ou seja, se a data de entrega não for igual a dentro do prazo, então a gente quer um número 0. E isso é uma medida. Então vamos colocar aqui essa informação. Que peguei a medida, coloquei na tabela e olha lá, temos o valor aqui então, 1 para dentro do prazo e 0 para fora do prazo. Agora, como que a gente pode então finalizar isso aqui com uma cor? Simplesmente nós vamos aqui ó, nessa medida, ou seja, nós pegamos a coluna, na verdade, nós vamos utilizar essa coluna aqui, que está aqui, ó, e lá tem uma opção, ó, essa setinha para baixo, clica nela, formatação condicional, cor de fundo, olha lá, formatação condicional, cor de fundo. Cliquei lá, ele vai abrir aqui a janela, e nessa janela de escala de cores, o que nós queremos fazer é formatar essa coluna a partir dessa medida que nós criamos. Então, nós precisamos dizer isso aqui, ó. A gente quer formatar essa coluna com base na medida cor de fundo. Nós vamos trocar aqui, ó, cor de fundo. E aí, aqui em personalizar, nós vamos colocar aqui um verde para 1 e aqui um vermelho para 0. Cliquei em OK e aí fiz errado. Fiz errado para variar. Cor de fundo, fiz trocado. Aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 1. Então, se o valor mínimo for 0 vai ficar verde, se o valor mínimo for 1 vai ficar vermelho. Olha lá. Fora do prazo está como verde e dentro do prazo vermelho. Na verdade, a gente pode fazer ainda o contrário, né? Tem várias formas aqui de se fazer. Nós podemos colocar dentro do prazo para verde. Como que a gente ia fazer isso? Nós vamos só trocar a ordem aqui, ó. Vamos voltar lá, formatação condicional e 0, 1. Acho que agora vai dar. Aê, dentro do prazo. Errei até acertar. Então, olha lá, dentro do prazo verde, fora do prazo vermelho. Então, dessa forma, o que acontece? O seu dashboard vai ficar muito mais apresentável, é muito mais fácil de você tomar uma decisão só olhando aqui o que está verde e o que está vermelho, ao invés de ter só o texto descrito, como é o caso aqui. Ó. Fica muito mais difícil de identificar, por exemplo, onde que está com uma informação diferente aqui. Ó. Teria que rodar, por exemplo, até aqui embaixo, olha lá, aqui tem informação de entrega finalizada. Mas veja que é muito mais difícil de ver a diferença apenas com texto. Com uma cor, isso pode ficar bem mais fácil, só no olhar. Isso visivelmente já é autoexplicativo. E isso que é importante em um dashboard. Facilitar a forma de quem vai tomar essa decisão. E para ter clareza, então, o porquê você pode utilizar a DAX-IF para tornar o seu dashboard mais visível, mais apresentável. O que isso tem a ver com relatório em 30 segundos? É que é o seguinte, por exemplo, para você ter 10 relatórios em 30 segundos, você precisa ter demanda para ter 10 relatórios em 30 segundos. E se os seus relatórios são mais apresentáveis, são mais chamativos, mais fáceis para quem vai tomar a decisão, isso com certeza vai tornar o seu trabalho melhor. E se o seu trabalho é melhor, você vai ter mais demanda. Se você tem mais demanda, você consegue chegar ao momento de ter já 10 relatórios em 30 segundos para você acessar os seus relatórios do seu celular no lugar que você estiver. Por este vídeo é isso, entendemos aqui então várias ocasiões que você pode utilizar a DAX-IF nos seus dashboards. Eu vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo episódio.